Graça e paz a vocês vitoriosos, boas-vindas a todos. Queremos estar orando, agradecendo a Deus por esse momento. O culto é para o nosso Deus, para o nosso amado Jesus. Nós estaremos aqui glorificando o nome dele e depois também fazendo uma apresentação, consagrando a nossa preciosa Maria ao Senhor. Tá bom? Queria que os irmãos que tiverem Bíblia, ou não, é só acompanhar com a gente aí na tela, o Salmo de número 127. Diz assim a palavra de Deus: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá eles aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão, como flechas na mão de um guerreiro poderoso, na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Paizinho amado, nós estamos aqui diante do Senhor, Pai, unidos em congregação, buscando a Tua face, ó Deus, porque sabemos que o Senhor é um Deus poderoso, um Deus santo, um Deus justo, um Deus reto. Em Ti não há sombra de dúvidas. O Senhor é um Deus poderoso, único e verdadeiro. Tu és maravilhoso. A Ti, Jesus, toda honra, toda glória, toda majestade, todo poder. Nos rendemos a Ti, nos sujeitamos à Tua vontade. Tu és poderoso, maravilhoso, Criador de tudo e de todos, ó Deus. Quem somos nós? Quem somos nós? Pequeninos homens, criados por Ti, a Tua imagem e semelhança. O Senhor nos fez e o Senhor nos chamou à Tua presença. Ó Deus, nós estamos aqui, cumprindo o Teu chamado, ouvindo a Tua voz para fazer a Tua vontade. Quero, ó Pai, nesta noite, clamar pela Tua presença, ó Deus, não que o Senhor não esteja presente. Eu creio, Pai, que o Senhor está aqui, porque o Senhor é um Deus eterno e o Senhor está em todos os lugares. O Senhor é um Deus onipotente, onipresente, e o Senhor conhece tudo e todos, ó Pai. Mas eu te peço que a Tua presença, ó Pai, através do Teu Espírito, seja manifesta no coração de cada um que vier a este lugar. Que a Tua presença poderosa, ó Pai, de converter, de fazer, ó Pai, mudar as coisas, aquilo que está torto, o Senhor endireita. Aonde há doença, o Senhor cura. Aonde há enfermidade, o Senhor traz, Deus, o bálsamo, a tranquilidade, o amor. Ó Deus, e onde há tribulação, o Senhor traz paz. Por isso eu te peço, ó Pai, vem esta noite sobre cada coração, aqui, ó Pai, traz paz, traz harmonia, traz tranquilidade, ó Deus, e a Tua palavra fervorosa em cada coração. Te pedimos por esta praça, pelos moradores desta praça, pelos negócios, ó Pai, que cada um tem neste lugar. Ó Deus, converta os corações. No mundo de guerra em que vivemos, Pai, te pedimos a Tua paz. Reina no coração, Pai, dos perdidos, dos adúlteros, daqueles que saíram de suas casas, ó Pai, e estão beirando, Pai, por esse lugar aí afora, Pai, sem rumo, ó Deus, que o Senhor traga-os de volta, e que o Senhor, ó Pai, os converta, para que haja paz, ó Deus, para que haja amor, para que haja, ó Deus, satisfação, ó Deus. Eu te peço, converta os corações, ó Pai. E no mais, ó Pai, recebe de nós o louvor e a adoração, que para Ti, só para Ti é devido. Tu és o Deus que merece todas as coisas, ó Pai. Obrigado, Pai, por nos permitir estar na Tua presença. Obrigado por perdoar os nossos pecados. Nós falhamos contra o Senhor várias e várias vezes, por pensamentos, por atitudes, por gestos, ó Pai, por manias, Senhor, e outros tratos que nós fazemos com pessoas, nós Te desagradamos, ó Pai. Por isso eu Te peço perdão, ó Pai, e vem sobre a nossa vida. Restaura-nos, Pai, eu Te peço. E recebe de nós pequeninos, Teus pequeninos servos, toda adoração e todo louvor. Em Teu nome nós oramos, Jesus. Amém
e glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém? Uma alegria estarmos aqui nesse dia. Nós vamos estar louvando o Senhor com louvor. A gente vai cantar um louvor. Ele é meu e teu Senhor. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, o Mestre, Senhor, Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é o Senhor da alegria, da doido chorar. Ele é o dono dos montes, dos céus e do ar, é o Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também meu Senhor. Ele é o caminho, a verdade, a luz. Abre o teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz, pois Ele é o teu Mestre, Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é o Senhor da alegria, da doido chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar, é o Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também meu Senhor. Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz. Ele vive pra sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele e a vida que Ele me traz é segura, pois Ele é o Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é o Senhor da alegria, da doido chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar, é o Senhor da Maria, das preces, dos hinos. Ele é meu e também meu Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é o Senhor da alegria, da doido chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar, é o Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também meu Senhor. Amém, pastor Lopes? Graça e paz, irmãos, tudo bem? Boa noite. Bom ver a igreja cheia. E eu ouvi um trecho do hino, né?
Achei muito forte. Ele é Senhor da alegria e da dor. Ou seja, é o Deus que é presente tanto na nossa alegria, né? Mas também Ele está ali nos nossos momentos de dores, né? Então, achei muito forte. Falar em Senhor, né? Da alegria e da dor, eu queria ler um versículo com os irmãos, que se encontra no Evangelho de João, lá entre os evangelhos, não é a epístola não. Capítulo 4, versículo 23, diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Amém? Às vezes, quando a gente fala de adoração e louvor, a gente pensa logo nas expressões externas do nosso corpo, né? É levantar as nossas mãos, ou dobrar os nossos joelhos, ou fazer certas práticas, né, para, vamos dizer assim, agradar a Deus. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que o Pai, Ele procura uma adoração que brota do fundo do seu coração. É um estado de ser, de consciência, é em espírito e em realidade. Quantas vezes, às vezes a gente maqueia um pouco, né, a nossa vida, né, para os outros, né, estou alegre, mas o coração da gente está apertado. E de Deus nada ninguém pode esconder. Talvez, antes de você vir aqui, a esse espaço, estar com a igreja do Senhor, talvez o teu coração, a tua mente esteja cheio de tantas coisas. Tem gente que até diz, eu não vou para o culto hoje porque eu não estou bem. Né? Parece que Deus vai estar lá e não vai estar aqui comigo, né? Mas o que eu quero dizer, irmãos, talvez a tua vida é tão corriqueira, você nem parou para refletir, pensar em Deus, ou ler um versículo. Hoje Deus está nos dando uma oportunidade, de forma congregacional, da gente vir adorar em espírito e em verdade. Eu não sei o que está passando na sua mente agora, no seu coração, não sei o que passou durante a semana, mas tem um Deus que tudo vê. E aí no seu coração, talvez você brigou com a sua mulher, expõe, Deus, eu vou lá acertar depois o problema lá. Mas expõe o seu coração, porque é esse coração. Não adianta a gente tentar tapear Deus, né, com as nossas expressões, mas abra o seu coração, como eu tenho que abrir o meu coração. Amém? Então, é isso que o Pai, Ele não fala nem divindade, Ele fala do Pai, da relação. É isso que o Pai Celestial quer conosco. Essa relação aqui é de coração. Amém, irmãos? Então, essa palavra que eu queria refletir com os irmãos, vou fazer uma oração pelos nossos corações. Amém? Sei que já foi feita a oração anterior. Vamos aproveitar e colocar nosso coração mais uma vez diante de Deus. Nosso Pai amado, celestial, Tu que está à procura de adoradores que Te adorem em espírito e verdade, com o coração, Senhor. Nós apresentamos os nossos corações diante de Ti, pedindo a Tua misericórdia que perdoe os nossos pecados, Pai, as nossas iniquidades, seja elas internas ou externas, Senhor, mas Tu conheces, mas nós queremos nós abrimos os nossos corações, pedindo pelo sangue de Jesus, pedindo pelo falar do Teu Espírito aos nossos corações, Senhor, e que não saiamos daqui da mesma forma como entramos, Pai. Entregamos mais uma vez os nossos corações diante de Ti, e receba tudo o que será feito aqui para a Tua glória e louvor, Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém. Igreja, aqueles que quiserem, se coloquem de pé, se puderem também, a gente vai estar continuando em adoração. Abre nosso coração nessa noite. Correrei para Ti, meu Senhor, minha alma anseia por Ti.
Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Preciso do teu olho, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Correrei para ti, Para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. declara assim: quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Ó Deus, preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Esse cântico que nós vamos cantar é inspirado na música da Maria, Mãe de Jesus. E hoje nós queremos cantar em gratidão ao Senhor pela vida da Maria e também fazer essa oração diante do Senhor. A nossa alma engrandece ao Senhor. A nossa alma engrandece ao Senhor pelos seus grandes feitos por nós. Então cante conosco em nome de Jesus. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas.
gratidão. Em gratidão eu canto a ti com coração, venho adorar, minha alma está bem junto a ti. És meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a ti. Com coração minha alma está bem junto a ti. És meu Senhor, meu Salvador. O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim. Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. O que darei? És meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a ti com coração, venho adorar, minha alma está bem junto a ti. És meu Senhor, meu Salvador. O que darei? O que A ti, Senhor, recebe a minha adoração. És meu Senhor, me darei? O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim. Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Amém. Por causa dele, por causa do que Jesus fez na cruz, por morrer pelo meu pecado, pelo teu pecado, que hoje nós podemos estar aqui. Hoje nós podemos celebrar a vida, hoje nós podemos agradecer. Hoje nós podemos respirar e falar: Senhor, obrigada. A gente pode acordar e falar: Deus, obrigada pela minha casa. A gente pode dormir e falar: Deus, obrigada pela minha cama. Senhor, obrigada pela minha saúde. Mesmo que a gente falte algumas coisas, pode acontecer de faltar.
Deus não nos falta, a presença dele não nos falta. Ele é aquele que nos sustenta com o seu amor. Por isso que nós estamos diante da cruz, por isso que nós colocamos as nossas vidas diante dele e falamos: Senhor, sonda meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, porque a vida são muitos caminhos. E existe um ditado que diz: todos os caminhos levam a Deus. Não. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Só Ele leva à salvação. Por isso que a gente precisa pedir a Deus: Deus, sonda meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Guia-me pelo teu caminho, guia-me por Jesus. Yeah.
Senhor, nosso coração hoje te engrandece, te agradece por sua grande bondade, por seu grande amor, pela oportunidade de reconhecermos, meu Deus, quem tu és e não só o que o Senhor faz. É muito fácil a gente ver o que o Senhor faz, mas queremos reconhecer o Senhor pela sua natureza, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que mora no alto e sublime trono, mas mesmo assim se inclina das alturas para nos ouvir, para ouvir aquele que tem um coração quebrantado e compungido. Seja engrandecido, Pai, seja exaltado o teu santo nome. Recebe a nossa adoração em forma de cântico, continue conosco e guia-nos, ó Deus, ao teu caminho. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém? Igreja, antes de você sentar, você vai falar pelo menos para 3 pessoas. Fala para ela assim, ó, seja abençoada em nome de Jesus. Só isso, 3 pessoas. Família, mais uma vez, graça e paz. É um prazer ter vocês aqui, todos vocês, amigos, parentes, colegas, né? Gente que a gente ama já de um tempo. Antes de fazer a consagração, aqui a apresentação de Maria de Vovô, eu quero trazer uma palavra antes para o nosso coração, porque o culto não é para Maria. Se você veio achando que a gente ia fazer alguma coisa diferente para Maria, desculpa, mas o culto é para o Senhor, para o nosso Deus, para o nosso amado Jesus, para aquele que nos redimiu, para aquele que nos alcançou e nos chamou. Tá bom? Então, eu queria trazer uma palavra, aproveitando já que é a apresentação da Maria, falando um pouquinho sobre o caminho em que se deve andar. Queria que você, se tiver sua Bíblia, ou acompanhe a gente aqui no nosso Data Show. Provérbios capítulo 22, versículo de número 6. Diz assim a palavra de Deus: educa a criança no caminho em que se deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Paizinho amado, nós estamos aqui na tua presença, e o Senhor sabe o quanto eu sou incapaz, ó Deus, de ministrar a tua palavra. Mas o Senhor, ó Pai, escolheu o teu servo para estar esta noite aqui falando daquilo que é tão poderoso, maravilhoso, que é a tua Escritura, que o Senhor deixou para nós, ó Pai, para que nós pudéssemos aprender a andar neste mundo tão cruel, neste mundo onde tudo se pode, onde tudo se é, e cada dia mais o mundo está piorando. A falta de amor, falta de perdão, falta de compaixão. Mas o Senhor tem nos dito isso e tem nos dado um caminho perfeito e puro para que a gente possa andar. Eu te peço, ó Pai, que este caminho seja estabelecido no coração daquele que ouvir esta noite, ó Pai. Nos faça entender, nos faça, ó Pai, caminhar, nos faça prosperar em Ti, ó Deus, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto muito legal. O rei Salomão, né, escreveu o livro de Provérbios, ele deixa muitos conselhos bons para a gente. E quando se fala de criação de filho, sobre a autoridade do pai e da mãe, né, como se conduzir, fala dos tolos, fala de sabedoria. É um livro ótimo para quem quiser até, né, estar estudando e entendendo, se aprimorando em sabedoria e conhecimento, Provérbios. E ele fala, nesse versículo 6, algo que é tão importante, versículo tão pequenininho. Ele diz: educa a criança no caminho em que se deve andar. No caminho em que se deve andar. É interessante porque essa palavra, nós poderíamos dizer assim: anda no caminho em que você deve ensinar o seu filho. Ensina a criança no caminho que se deve andar, quer dizer que você deve andar no caminho em que você quer ensinar o seu filho. Porque, às vezes, o que acontece de muita gente é falar para o seu filho: filho, não faça isso, não faça aquilo, não é desse jeito, não é desta forma. E o filho vê você fazendo completamente o contrário, e a criança vai falar assim: meu Deus do céu, o que está acontecendo? Papai manda eu fazer, mas ele não faz nada disso que ele está mandando eu fazer. E com muita sabedoria, o rei Salomão escreve: ensina a criança no caminho em que se deve andar. Não é qualquer caminho também. Hoje as pessoas ensinam qualquer coisa para as crianças. Ensina a criança a ser sedutora. Criança é para ser inocente.
E as pessoas ensinam crianças a serem sedutoras. E a gente reclama porque há tanto estupro, porque há tanta violência no mundo, e a gente cria criança como se fosse mulher já adulta. Ensina a criança no caminho em que se deve andar, um caminho bom, um caminho puro, um caminho reto. Como que a gente quer ver esse mundo mudado se a gente só ensina coisas ruins para as pessoas? Se a gente é tão egoísta com as coisas que a gente ensina. Hoje as pessoas não querem nem mais ter filhos. Sabe por quê? Porque não querem ter trabalho. Estou falando alguma mentira? Não. Filho dá trabalho. Mas como é bom ter trabalho. Porque a gente está ensinando a próxima geração a respeitar os outros, se assim for. Porque hoje o que se ensina é primeiro eu e depois os outros. Salomão escreve isso com muita sabedoria. Papais de Maria, ensina Maria no caminho que se deve andar. Deus deu autoridade aos pais para ensinar. Não deu autoridade para o seu avô, para a sua avó, deu autoridade para vocês. Não deu autoridade para os amigos. Os amigos, é engraçado que os amigos, quando o pai e a mãe fala alguma coisa para o filho, diz assim, teu pai está falando, mas não tem problema, não. Vocês não sabem quanta dor, às vezes, a gente, por ensinar coisas erradas e traiçoeira para os nossos filhos, como causam coisas ruins. Eu era criança, bem criança. E papai costumava levar a gente para o campo de futebol. E olha que eu não lembro muita coisa, a igreja está aqui, sabe? Me pergunta, pastor, você lembra que você marcou comigo? Você lembra que era para fazer o quê? Eu marquei? Eu não lembro nada. Mas tem uma imagem que ficou na minha mente e me estragou por muito tempo. Papai me levou para o campo de futebol e eu estava no vestiário com os colegas do papai. Papai saiu, não sei o que ele foi fazer, e um dos colegas dele veio com uma revista pornográfica para me mostrar. Eu tenho a imagem daquela revista na minha mente até hoje. Uma criança. É assim que as pessoas tratam as crianças no mundo. E a gente quer ver o mundo melhorar. Se a gente não ensina respeito, se a gente não ensina coisas boas, se os pais hoje mandam para a escola, achando que a escola vai resolver o problema do seu filho, ou então manda para a tela de televisão, ou então dá um celular na mão, onde só tem porcaria, ensina, educa no caminho em que se deve andar. Qual caminho vocês querem educar os seus filhos? Ou qual caminho você tem que andar para ensinar outras pessoas um caminho bom para se andar? Às vezes também o teu caminho está torto. O teu caminho é só de proferir palavras ruins. O teu caminho é só de sensualidade, de promiscuidade. E o que você vai ensinar para os outros se você não dá exemplo de coisa alguma? Ensina no caminho em que se deve andar, mas ande nele. Ande num caminho bom, um caminho perfeito. E foi dito aqui, existe um caminho que é excelente, existe um caminho que é extraordinário. E quando eu aprendi esse caminho, foi aquilo que transformou a minha vida, o meu modo de ser, o meu caráter, a minha estrutura. João capítulo 14, versículo 6. Olha o que diz aí. E foi lido aqui. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus está dizendo para mim e para você. Para muitos isso parece uma loucura, como um homem pode dizer, eu sou o caminho. Jesus não disse nem que era só o caminho. Jesus disse, eu sou a porta. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Jesus disse, eu sou o vinho, eu sou água. Tudo representando algo e dizendo quem ele verdadeiramente é. Uma necessidade que você precisa no teu coração. Ele é alimento, ele é esclarecimento, ele é a passagem, ele é a segurança. Ele diz, eu sou a rocha. Ele diz, eu sou o caminho. Se existe um caminho reto, um caminho justo, um caminho perfeito,
é Jesus, o autor da vida. Ele escreveu toda a história. Ele sabe todas as coisas. O único livro que conta a história de tudo que muitos não creem é a palavra de Deus. As outras coisas são só suposições. Na Bíblia tem a criação, na Bíblia tem a formação do homem e da mulher, na Bíblia tem os animais, as suas espécies, na Bíblia vai contar sobre os povos, as línguas dos povos. Conta tudo na Bíblia, conta sobre o seu sofrimento, o meu sofrimento, conta sobre o sofrimento de pessoas, tudo esclarecido, tudo declarado, e ele vai falar que por causa da humanidade que pecou, se afastaram de Deus, e ele está dizendo, existe um caminho de volta, um caminho perfeito, e esse caminho sou eu. Jesus é o caminho. Ele vai dizer, eu sou a verdade. Você pode tentar procurar verdade em qualquer outra coisa, não existe verdade em qualquer outra coisa, só existe verdade em Jesus. Você pode procurar em livros em qualquer outra coisa, tudo muda, mas a verdade que Cristo pregou há 2000 anos atrás está viva até hoje, transforma muitos e muitas pessoas. Uma verdade verdadeira, simples e correta e justa. E Ele é a vida, Ele diz, venham a mim. Aquele que tem sede, vem a mim. Aquele que quer vida, vem a mim. E eu darei vida. E ele diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, ele vai dar graça e plenitude. Jesus te convida a andar num bom caminho, para ensinar um bom caminho. Jesus nunca chamou alguém para que ficasse de braços cruzados. Ele deu a oportunidade da Luli ter uma filhinha. E quem sabe outros, pelo menos 5, 6, quem sabe, né? Puxa vida, ia ser muito legal. Mas de poder gerar, e uma criança faz algo tão extraordinário, a mãe já não se preocupa tanto consigo, ela se preocupa com aquela pessoinha que está ali, do futuro dela, né? Como que ela vai ser no futuro. Muitos não, já querem ensinar um monte de besteira, quero ensinar meu filho a ser homem, ensino um monte de baboseira para o filho. E ser homem não é ensinar besteira, é ensinar a ser verdadeiro, respeitar as pessoas. Ensinar mulher não é ser mandona, é ensinar a ser verdadeiro, verdadeira, honesta, justa, ser feminina. É ensinar a olhar para a vida e a escolher as coisas, porque as pessoas hoje não escolhem mais nada. Fica com qualquer coisa, de qualquer um, de qualquer jeito. Mas esse caminho é um caminho bom, o caminho é Jesus. Jesus é o caminho. Nós temos uma aliança forte com Jesus. E eu queria chamar a Maria aqui na frente, rápido e tranquilo, e dizer que essa aliança e o que nós vamos fazer hoje é com o nosso Cristo. Maria não vai ganhar aqui um selo espiritual potente, algo que vai livrar ela de toda tempestade. Oi? Você quer ficar aqui, embaixo? Você que sabe, escolhe. Não, pode ficar aqui. Pode ficar, acho que é mais fácil. Algumas igrejas evangélicas também batizam crianças, nós aqui não batizamos. Eu fui batizado quando criança, mas a gente foi batizado não porque a gente achou que a gente ia sair do paganismo, ou receber uma bênção especial, ou um selo, alguma coisa, não. Quando batiza ou quando apresenta, é para dizer o que os pais já fizeram. Nossos pais nos consagraram quando eles eram namorados, o papai fala isso até hoje. Nós, quando estávamos namorando, o papai diz assim, nós consagramos os nossos filhos ao Senhor, e são todos cristãos. Todos os filhos são cristãos. E eu acredito que Paulinho e Paulo e Luiz também fizeram isso. Perderam um neném, consagraram ao Senhor, e essa menininha tão bonita, minha netinha também, consagraram ao Senhor. Consagrar ao Senhor é dizer, Pai, eu entendi este caminho e quero ensinar esta criança no teu caminho. Nós temos uma aliança contigo e esta aliança, ela é eterna, e eu quero apresentar a minha filha, nós queremos apresentar a nossa filha diante do Senhor. Isso já foi feito por eles. Eles só queriam chamar vocês para dizer que eles já fizeram isso.
E nós estaremos reforçando isso, agradecendo a Deus por esta menina que vai ser cuidada pelos pais no caminho do Senhor. Quando fala, ensina a criança no caminho, educa ela a amar ao Senhor, a pertencer ao Senhor, a dizer para o Senhor é tudo. E antes do time de futebol, eu sei que tem gente que fica com raiva quando eu falo isso, né? Eu antigamente era meio fanático, né? Eu cheguei a quebrar um quadro do Flamengo, do Paulinho, escondi, joguei camisa fora, porque o tricolor, como é que o cara vai vir com blusa do Flamengo para dentro de casa, né? Serviu de nada, não adiantou de nada, que ele continua esse time estranho. Mas algo mudou a minha vida. Hoje você não vai me encontrar vestido com blusa de Fluminense. Eu não estou dizendo aqui que seja errado, não. Não é errado, não estou dizendo nada disso, não. Pode torcer para o time que você quiser. Mas eu entendo que hoje, como pastor, eu não tenho um time. Eu tenho o time. Só existe um que é vencedor. E é o meu Cristo. E é para ele que eu torço. E ensina essa criança, antes de torcer para o Flamengo, pelo amor de Deus, a amar o Senhor. Porque amar o Flamengo, ficar batendo na televisão, mas tipo, não presta para nada. Um dia perde, outro dia ganha, e não serve de nada. Quem entende isso, tem sabedoria. Então, faça essa criança temer ao Senhor. Falando como pastor, não como avô. Já me falaram que ela vai fazer de gato sapato, não vai. Não adianta fingir que está dormindo, não. Você está ouvindo, né? Mas a minha maior alegria vai ser essa criança, ao invés de falar só papai, mamãe, vovô, eu amo Jesus. Você pode se colocar de pé. Quero chamar os avós, a avó, a bisavó, os bisos aqui na frente. Quero chamar a avó está tirando foto, tudo quanto é vó, cadê a avó? A gente não tem costume, a partir de agora, né, porque a gente está em transição, de chamar padrinhos. A igreja está apadrinhando a Maria. Eu entendo que a igreja do Senhor tem o compromisso de, junto com os pais, ensinar um bom caminho. Ninguém tem maior autoridade que vocês. Vocês são os pais. Nós somos só os avós. A gente vai querer estragar. Dar o que não pode dar. Mas, estou brincando. É a parte emocional aqui, gritando aqui, que eu estou tentando ser sério. Ai, Jesus. Mas a autoridade é de vocês. Ensina essa criança num bom caminho. Em nome de Jesus. Vou chamar a avó, que eu não vou conseguir orar, para estar orando. Eu posso segurar? Eu sei que ela está dormindo. Amém. A gente fica assim, ó. Ficamos parecendo um monte de trem. Lá. Vamos consagrar. Senhor, em nome de Jesus. A Maria, ela não é nossa. A Maria, ela é do Senhor. Foi o Senhor que separou. Antes mesmo do ventre da mãe, o Senhor a levantou e trouxe para nós. E como os teus filhos, meu Pai, queremos consagrá-la agora diante da tua presença, agradecidos pela bênção de tê-la em nossas vidas, pela bênção de tê-la presente nas nossas manhãs, de vê-lo sorriso, de ver o desenvolvimento, de ver, ó Deus, a tua bondade através da vida da Maria. Ó Pai, como foi falado aqui, Senhor, sobre ensinar a criança no caminho, entendemos que a Luli, a Louise e o Paulinho, Pai, a Louise e o Paulinho, são os responsáveis diretos em educá-la. Mas também como igreja, como avós, como bisavós, nos comprometemos também de ensiná-la a andar na sua presença, a ser uma boa cidadã, a ser respeitosa, a ser amável, a ser educada, a ter respeito pelas pessoas, coisas que hoje a gente quase não vê. Nós também nos comprometemos diante de Ti,
de ajudar a Maria a ter uma boa educação, uma boa alimentação também. Ó Deus, boas vestimentas. Ó Deus, educá-la também, chamando a atenção quando os pais não estiverem perto, falar para ela que aquilo não está certo. Pai, nos ajude também, porque também temos essa responsabilidade. E nós, como teus filhos aqui nesse lugar, entregamos ela a Ti como símbolo do que já foi feito. E pedimos ao Pai, continue guiando, continue cuidando, continue derramando a Sua graça e Seu amor sobre a vida da Maria. E muito obrigada, Senhor, por poder participar desse momento, poder ver a Tua graça e Teu amor na vida da Maria e na vida de todos nós aqui. Obrigada, meu Deus, nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Só queria agradecer a presença de todo mundo, dizer que Maria é um presente do Senhor nas nossas vidas, e estranho a voz da mãe. E esse culto todo foi pensado, porque desde a nossa união, desde a minha conversão, a minha oração sempre foi para que tudo na minha vida servisse para servir ao Senhor. Então, minha família tem que servir para isso. Então, minha filha tem que servir para isso. Então, eu sei que muitos vieram pela Maria, mas a Maria foi só uma isca para que Cristo ou fosse apresentado ou fosse relembrado no coração de vocês. E se vocês estão aqui é porque a gente ama vocês demais. Que bom, André, que te pegaram ali na esquina. Teve gente que quase não veio. Obrigada, eu sei que é Dia dos Pais, eu sei que é mais corrido, mas muito obrigada pela presença de cada um. O culto todo foi pensado, né, para que Cristo fosse exaltado, mas foi muito relembrando também um pouquinho da história da Maria. A gente perdeu um bebezinho, né, e a gente sabe que teve o seu propósito, está muito melhor do que se estivesse aqui com a gente. E o primeiro louvor que tocou foi justamente o que eu canto para ela dormir, porque o nosso principal papel é evangelizar essa criança, né? Então, todos os dias eu falo, Senhor, que missão, fazer com que Maria te ame. Eu sei que não é o meu poder, né? Mas eu tenho que apresentar esse amor que mudou e transformou a minha vida, esse amor que tirou todos os meus medos, esse amor que me traz uma paz, independente de qualquer circunstância, esse amor que me deu uma família. Cadê meu marido? Que sumiu, mas eu tenho uma família, eu juro. Esse amor que resgatou a minha vida, por mais imerecido que fosse. Muitos falam, mas Luli, você é tão gente boa. Gente, eu sou pecadora miserável, vocês não sabem o que se passa na minha cabeça. Eu sou horrenda por dentro. E vocês também são. E eu amo vocês mesmo assim. E Cristo nos ama, apesar de quem somos. E é essa mensagem que eu queria que vocês levassem, essa mensagem que eu queria que vocês não esquecessem, ainda que o mundo pareça que abandonou vocês, ainda que tudo esteja desandando, que vocês não esqueçam que tem um Deus que segura a vida de vocês na mão. Que vocês não esqueçam que, assim como Maria tem um propósito de vida para nascer, para que hoje vocês estivessem aqui ouvindo isso, que isso não seja em vão. Que vocês não saiam daqui igual, por favor. Por ela. A vida dela é para mostrar a Cristo que eu anseio que seja o salvador da vida dela. Que é pecadora, muito linda, né? Muito linda. Está arrumada, está de fralda trocada, mas é pecadora miserável também. Também tem que se arrepender dos seus pecados. E assim como a gente também. Mas a gente não precisa andar nesse mundo sozinho. A gente tem um bom conselheiro, que é o Espírito Santo. A gente tem o nosso amigo, o nosso advogado, que é Cristo Jesus, que escolheu, sem pensar duas vezes, em se entregar no nosso lugar. Né? Às vezes fica difícil da gente entender, mas Deus, por ser tão justo e bom, numa alegoria, é como se em um reino, né, o rei dissesse decretasse na lei que aquele que fosse pego roubando deveria ser cego. E ele era um rei muito justo, e todo mundo que era pego roubando era cegado. Até que um dia, seus filhos foram pegos roubando. E esse rei se viu nesse dilema, meu Deus, eu sou justo, mas eu também sou pai, mas o que eu devo fazer? E o que Cristo fez por nós, ele se cegou. Ele arrancou os próprios olhos no lugar. Né? Merecia não, ele não roubou ninguém, ele não tinha nenhum pecado, ele não cometeu nenhuma ofensa.
mas ele também era o único digno de oferecer um sacrifício verdadeiramente agradável ao Pai. Para quê? Para ter a gente insuportável perto dele. Eu ainda não sei como ele quis isso. Eu não ia querer. Mas ele quis e ele quer todos os dias. E que a gente não tenha medo de se aproximar do Senhor. Não tem lugar. É no teu quarto. Mas congrega, porque Jesus mandou congregar. Mas é no teu quarto. É no segredo. Você não precisa nem falar. Só despeja teu coração aos pés dele. Ele traz resposta, ele traz consolo, ele traz força de onde você não sabe onde vai tirar. Mas ele existe. Ele é real. Ele dá vida. Ele transforma. E ele restaura tudo e qualquer coisa. É isso. Ele ama vocês, a gente ama vocês. E que ele seja adorado nessa noite. Não vou embora, tem um bolinho, tá bom? Pra gente comemorar e pra gente apertar vocês. E a gente vai cantar o último louvor também. Pode sentar, pessoal. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, tu és fiel em todo.
santo e justo. A ti, Jesus, toda honra, toda glória, toda majestade e poder. Tu és um Deus santo, bom, justo, benigno, compassivo, misericordioso, cheio de compaixão. Ó Deus, obrigado por tudo que o Senhor é e tem feito. Abençoa a vida dos meus irmãos, dos amigos de Paulinho e de Lúlia. Abençoa a família, ó Deus, em nome de Jesus. Que a boa palavra, o bom caminho, guie o coração de cada um deles para louvor e glória do teu santo nome, em Cristo Jesus. Amém e glória a Deus. A bênção apostólica. Que o grande amor de Deus seja revelado a cada um de nós, mais e mais, quebrantando e assegurando os nossos corações. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos capacite a andar no caminho que é Jesus. E que a comunhão do Espírito Santo nos una cada vez mais em meio a tanta desunião. O Senhor, pelo teu Espírito, nos abençoe. A tua igreja aqui presente e a tua igreja espalhada na face da terra. Amém e amém. Somos a igreja